Ora, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um briefing da semana aqui no Ministério da Economia e Planeamento. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Ilolva. É aqui onde todas as semanas fazemos um resumo daquilo que de mais importante aconteceu aqui no Ministério da Economia. Às terças-feiras é sobre efetivamente a economia e às quintas-feiras sobre o planeamento. O planeamento que já fez o seu balanço na semana passada e como começamos uma nova semana, terça-feira, temos então aqui a oportunidade de olharmos para aquilo que de mais importante aconteceu a nível da nossa economia. Para o efeito, está disponível o Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, que vai fazer a apresentação desse briefing já a seguir. Muito bom dia, Excelência. Muito bom dia. Vamos passar então em revista aquelas que foram as principais atividades do Ministério da Economia e Planeamento no período de 31 de agosto a 4 de setembro, relativas ao Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, o PRODESI, mas também o Programa de Reconversão da Economia Informal, o PREI. As atividades relacionadas com o PRODESI foram três, as principais. Portanto, no domínio do projeto de melhoria do ambiente de negócios e concorrência, realizou-se uma visita às instalações do guichê único da empresa, ao abrigo do plano de visitas do projeto de melhoria do ambiente de negócios e concorrência, com o objetivo de constatar o funcionamento daquele balcão, bem como o levantamento de constrangimentos operacionais. A visita foi liderada pelo Secretário de Estado para o Planeamento e contou com a presença do Secretário de Estado para a Justiça. Esta visita enquadra-se no âmbito das reuniões semanais previstas neste projeto, com o objetivo de apresentar o grau de execução das atividades para o período de junho de 2020 a março de 2021. Ao abrigo do Serviço de Apoio ao Crédito, o Ministro da Economia e Planeamento realizou dois encontros, o primeiro com a Ministra das Finanças e o segundo com a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. O objetivo dos encontros foi reportar os mais diversos constrangimentos enfrentados pelo empresariado e registrados no nosso Serviço de Apoio ao Produtor, no domínio da obtenção dos certificados não devedor da AGT e da Segurança Social. Dos encontros foram propostas medidas para se acelerar a emissão desses documentos, pelo que o INAPEM deverá rubricar um protocolo com a AGT e o INSS para a operacionalização do mecanismo. Por fim, no âmbito da melhoria dos processos e procedimentos no ato de exportação, realizamos um conjunto de reuniões com os exportadores das mais diversas fileiras de produtos. Deste modo, ao longo da semana finda, auscultamos os exportadores de frutas e bebidas, tendo sido levantados vários constrangimentos, cujos principais estiveram relacionados com a burocracia dos procedimentos de exportação, deficiente infraestruturas de transporte e conservação e barreiras técnicas ao comércio, aquelas ligadas mais às medidas fitossanitárias, não só dos produtos, mas também das embalagens, exigidas nos mercados de destino. Portanto, aqui tivemos uma visita de constatação ao guichê único da empresa. Essas visitas enquadram-se naquelas reuniões semanais que nós temos tido. E na última semana do mês nós fazemos sempre uma visita de terreno para irmos constatar aquilo que os utentes enfrentam ao recorrer aos serviços do guichê único para a abertura de empresas. Também trouxemos aqui algumas medidas concretas para rapidamente se ultrapassarem as dificuldades no acesso rápido aos certificados não devedor do INAPEM, da AGT e do INSS. E começamos também a dinamizar o último vértice do PRODESI, aquele relacionado com a internacionalização das empresas e, neste caso, aqui a exportação de bens. No domínio do apoio do acesso ao crédito, encontram-se registrados 4.753 pedidos, mais 39 do que na semana transata, dos quais 2.998 reuniram os requisitos e encontram-se ativos na base de dados. Do número de projetos ativos, portanto, os 2.998, 2.439 estão
na fase de constituição do dossiê de crédito, representando cerca de 80% dos projetos ativos. Aqui, para apoiarmos as empresas a ultrapassarem os constrangimentos relacionados com a constituição do dossiê de crédito, solicitamos a emissão de 14 certificados de não devedor do INSS, ou seja, menos 25 do que na semana anterior, e foram entregues 3. No total, com a nossa intervenção, o INSS já entregou 83 certificados aos promotores. Solicitamos a entrega de 11 certificados de não devedor da AGT, menos 15 do que na semana anterior, e no período em causa não foi entregue nenhum certificado da AGT. No total, com a nossa intervenção, a AGT já entregou 60 certificados de não devedores aos promotores. Solicitamos a entrega de 3 alvarás comerciais, menos 13 do que na semana anterior, e foram entregues 11, mais 7 do que na semana anterior. No total, com a nossa intervenção, o Ministério da Indústria e Comércio já entregou 60 alvarás aos promotores. Relativamente às principais causas que concorrem para a devolução, cancelamento e não aprovação dos projetos em negociação na banca comercial, temos a destacar os seguintes: a ausência de mapas financeiros nos estudos de viabilidade econômica e financeira, a ausência de balanços, demonstrações de resultado e mapa de fluxos de caixa, a ausência de outro tipo de garantia, senão a garantia que será prestada pelo Fundo de Garantia de Crédito, uma vez que esta só pode cobrir 75% do capital, deficiência na elaboração da proposta de crédito, responsabilidade creditícia dos promotores em incumprimento há mais de 24 meses e com um nível máximo de classificação de crédito na Central de Informação de Risco e Crédito, a CIRC. Fraco desempenho comercial, incapacidade financeira para comparticipação no projeto, insuficiência de informações sobre a avaliação técnica das unidades agrícolas, nomeadamente a qualidade dos solos, ciclo e regime de exploração. Inadequada escolha do instrumento financeiro, aqui entre os projetos de investimento e apoio à tesouraria. Relativamente aos projetos aprovados e desembolsados, durante o período em análise, foi registrado um incremento de mais 3 projetos aprovados, totalizando já 276 desde 2019. Por outro lado, na semana transata, desta carteira de projetos aprovados nas instituições financeiras, bancárias, 9 viram seus créditos desembolsados, ou seja, menos 5 do que na semana anterior. Desde 2019 até a data, foi já desembolsado um total de 139,1 mil milhões de kwanzas ao setor produtivo, tendo proporcionado a geração de 27 mil postos de trabalho diretos. Este total corresponde a 82 projetos, mais 9 do que na semana passada, por via dos seguintes instrumentos financeiros. Medidas de alívio econômico, 8,9 mil milhões de kwanzas, 48 projetos, mais 8 do que na semana passada. PAC, 6,3 mil milhões de kwanzas, 2 projetos, nenhum novo projeto desembolsado. Aviso 10/20 do BNA, 123,4 mil milhões de kwanzas, 30 projetos, mais 1 do que na semana passada, e outros instrumentos e produtos financeiros da banca comercial com 524 milhões de kwanzas, 2 projetos e nenhum novo desembolsado. De realçar que se encontram na banca 137 projetos por aprovar, 194 projetos por desembolsar nos seguintes setores: 125 comércio, 33 agricultura, 25 indústria, 5 pescas, 4 agroindústrias e 2 avicultura. Ainda no domínio do acesso ao crédito, realizou-se um encontro entre o Ministro da Economia e Planeamento, os organismos dos 18 governos locais ligados à formalização e capacitação das cooperativas agrícolas, representantes da Confederação das Associações de Camponeses e Cooperativas Agropecuárias de Angola, UNACA, e mais de 240 cooperativas diagnosticadas. O objetivo foi de apresentar o ponto de situação sobre o processo de financiamento em curso no BDA
conforme o Decreto Presidencial 98/20, de 9 de abril, bem como a escutar as cooperativas sobre as modalidades de financiamento da linha de crédito reservada para as 270 cooperativas, à razão de 15 cooperativas por província. Portanto, aqui tivemos 39 novos pedidos para o nosso Serviço de Apoio ao Produtor. Foram entregues no total 3 certificados de não devedor do INSS e 11 alvarás do Ministério da Indústria e Comércio. Registramos 3 novos projetos aprovados e 9 desembolsados, no total de 1,6 mil milhões de kwanzas. E conseguimos realizar uma reunião para a operacionalização da linha de crédito do BDA no âmbito do alívio econômico, esta destinada para as cooperativas, num montante de 13,5 mil milhões de kwanzas. No domínio do Decreto Presidencial 23/19, no âmbito da celebração de contratos de compra futura entre os produtores e os operadores econômicos do ramo da distribuição, temos registrado um total de 190 contratos, mais 7 do que na semana passada. Dos dados reportados pelos gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado, temos a destacar o Ambo com 30, Bié 25, Malange 23, Huila 20, Cunene 17, Luanda 16, Lunda Sul 16, Namibe 13, Zaire 12, Bengo 8, Benguela 3, Kwanza Sul 3, Kwanza Norte 2 e Uige 2. Aqui, ainda que timidamente, estamos no bom caminho para alcançar até finais de 2020 a meta estabelecida no PDN de 1.000 contratos celebrados. Ainda neste domínio, prosseguiu-se com o cadastramento de produtores nacionais no portal de divulgação da produção nacional, sendo que o portal conta hoje com 5.169 produtores registados, mais 478 do que na semana passada. Em termos de distribuição territorial, importa dar nota que a distribuição dos produtores registados é a seguinte: Huila, 710, Luanda, 595, Lunda Norte, 576, Huambo, 373, Kwanza Norte, 357, Lunda Sul, 348, Cunene, 333, Bié, 270, Malange, 240, Zaire, 198, Mochico, 193, Benguela, 183, Kwanza Sul, 168, Cabinda, 165, Bengo, 144, Uige, 144, Namibe, 130 e Cubango, 42. Com este número de 5.169 produtores registrados e tendo já alcançado a meta para o ano em curso, que foram 4.000 produtores registrados, estamos no bom caminho para alcançarmos a meta de 10.000 produtores registrados para 2021. Para fomentar a compra e a venda da produção nacional, realizou-se um encontro entre o Ministro da Economia e Planeamento e todos os operadores econômicos do ramo da distribuição que estão a beneficiar do financiamento do BDA para a compra de produção nacional. O encontro teve como objetivo principal apresentar a estratégia de apoio disponível para viabilizar a compra e a venda de produção nacional. Participaram do encontro os operadores econômicos do ramo de distribuição das 18 províncias do país. Noutra ocasião, o Ministro da Economia e Planeamento reuniu com as associações empresariais dos setores da agricultura, pescas e indústria, com o objetivo de auscultar as associações sobre as várias preocupações que os afligem, bem como partilhar as ações que estão em curso no domínio das diversas iniciativas de apoio ao Prodese, dentre as quais a melhoria do ambiente de negócio e os serviços de apoio ao crédito. Portanto, aqui registramos 7 novos contratos de compra futura. Temos 478 novos produtores que entraram para o portal do Produtor Nacional e conseguimos realizar uma reunião de monitoramento de todos os beneficiários que têm estado a receber créditos do BDA para que os financiamentos sejam utilizados para os propósitos que se apresentavam.
Passando agora do Prodesi para o Programa de Reconversão da Economia Informal. Somos a informar que continua na forja o projeto de formalização, requalificação e expansão dos mercados e cantinas e consequente elaboração da base de dados da economia informal. Outro sim, foram encetados contactos com as universidades do país para que integrem o Observatório da Economia Informal, que terá a função genérica de acompanhar a elaboração da referida base de dados e contribuir para a melhoria de medidas públicas de redução da informalidade. Relativamente às medidas previstas no Decreto Presidencial 98/20, sobre as medidas do alívio econômico no setor informal, decorre a fase de testes da plataforma SIGOM, que é o Sistema Integrado de Gestão das Operações de Microcrédito, com vista a operacionalizar a linha de crédito para o micronegócio. O Decreto Presidencial 98/20 disponibilizou 4 mil milhões de kwanzas para operações de microcrédito, pelo que o sistema vai registrar e controlar as operações de microcrédito e evitar a duplicação de pedidos por parte dos beneficiários. Vale lembrar que a linha de crédito de 4 mil milhões de kwanzas prevê cobrir, além de outros operadores formais, agentes informais, desde que estes cumprem com os seguintes requisitos: ter comprovativo de registro civil, que estamos a falar do bilhete de identidade, ser membro de uma cooperativa ou associação e estar bancarizado. Por fim, devemos informar que se realizou um webinar interno sobre a informalidade em Angola, que permitiu apresentar e colher contribuições sobre os principais pilares e os resultados esperados na estratégia de transição da economia informal para a economia formal. Muito obrigado e estamos disponíveis para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi assim então a apresentação do briefing da semana pelo Secretário de Estado para a Economia, Dr. Mário Caetano João, que tem à sua esquerda e direita de quem nos vê, tem à sua esquerda o diretor do Gabinete para a Política de População, Dr. Celso Borja, e à sua direita o chefe de Departamento para a Economia, Dr. António Pongolola, que, portanto, acompanham o Secretário de Estado para a Economia nesta edição do briefing dedicado à economia. Caso haja alguém para colocar alguma questão, nós estamos aqui disponíveis para efetivamente responder aquelas que estiverem ao nosso alcance e que se enquadrem no âmbito deste briefing. Temos aqui um pedido de palavra. Sim. Obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado pela exposição. Adriano Belmiro, pela Rádio Nacional de Angola. Gostaria que o Sr. Secretário falasse um pouco mais sobre a questão que tem que ver com a internacionalização das empresas. Deu aqui a conhecer que a última fase de operacionalização do processo de internacionalização das empresas já está em curso. Gostaríamos que falasse um pouco mais sobre este processo, sobre os objetivos do mesmo, como é que está o país quanto à internacionalização das empresas. Obrigado. Sim, vamos ouvir. Sr. Secretário, muito bom dia. Tenho duas questões. Uma primeira. Sua Excelência, o Sr. Ministro fez 12 encontros, um com os operadores económicos e com associações. Recebemos também no final de semana, por via da AIBA, Associação de Bebidas de Angola, inquietações sobre encerramento de postos de trabalho e uma situação preocupante. A questão que lhe faço é, o Ministério, ou se quiser o Executivo, vai abrir uma outra solução para o alívio económico, vai tentar arranjar uma outra solução para responder a essa necessidade de um conjunto de associações, não é? Portanto, essa inquietação veio da AIBA, mas há outras também a manifestar-se. A segunda questão. O alívio económico foi muito mais direcionado para as empresas do setor produtivo.
queria lhe colocar uma outra questão. Se haverá algum alívio virada para as empresas ligadas ao desporto e à cultura, mesmo porque estas empresas precisam de um apoio muito específico, né? As competições vão abrir agora, sobretudo o futebol e o basquete. Seria interessante sentirmos que apoios viessem nesta direção para que, portanto, tivéssemos jogos ou atividade esportiva nossa, né? E aqui falo das transmissões desportivas porque nós vivemos e estamos a consumir daquilo que está a vir do exterior. Basicamente, essas são as minhas duas questões. Muito obrigado. Vamos às respostas. Muito obrigado. Se me permitem, eu vou começar então com a primeira pergunta da Rádio Nacional de Angola sobre o processo de internacionalização das empresas. O nosso Prodese tem 5 vértices e, nomeadamente, acesso ao crédito, apoio à produção e produtividade, acesso ao mercado interno, capacitação e também acesso aos mercados externos. Portanto, em todos os vértices vocês já ouviram algum desenvolvimento e nós agora estamos a dinamizar o vértice sobre mercados externos. Por que mercados externos? Nós estamos a registrar um aumento de mais de 300% de financiamento ao setor produtivo e, além da indústria que pode consumir os produtos do setor primário, nós temos que permitir com que qualquer excesso que haja e que não seja consumido, quer pela população ou pela indústria, ela possa também ser escoado para os mercados externos. Aqui nós tomamos a iniciativa de fazer um levantamento de todas aquelas empresas que já têm alguma experiência com exportação. Aqui colaboramos com a AGT, portanto, os registros aduaneiros, e conseguimos ver o volume de exportação destas empresas. E chamamos as empresas. É claro que trata-se de um processo. Por enquanto, só auscultamos as empresas que exportam frutas e, por causa da AIBA, também auscultamos o setor das bebidas. E aqui conseguimos ver que existem vários constrangimentos, não só por parte das empresas, que têm pouca capacitação relacionada com o processo de exportação, porque aqui dizer que cada mercado apresenta determinados requisitos de importação. E, além disso, também as nossas infraestruturas, portanto, foram os constrangimentos que mais se ouviram, foram os constrangimentos relacionados com as infraestruturas de transporte e conservação desses produtos, porque, por exemplo, no caso das frutas e hortícolas, são produtos perecíveis e precisam de algum tratamento ágil. Portanto, é um apoio normal que estamos a prestar ao mercado e que se enquadra dentro do Prodese. É um vértice do nosso Prodese. Relacionado com as perguntas do Sr. Ulisses, em relação à AIBA, já que de uma forma indireta também já respondi, portanto, sim, nós temos estado a ter reuniões com os setores da economia e tivemos na semana transata também uma reunião com o setor das bebidas, com a AIBA, porque sabemos que elas estão a 30% da sua capacidade instalada e a possibilidade de eles exportarem é uma forma de encontrar mercados. Se já o mercado interno não apresenta desafios, não apresenta oportunidades para o setor, estamos a ver também com a AIBA a possibilidade de encontrarmos mercados externos para, assim, ajudar o setor. Quanto às possíveis medidas de alívio, é claro que está em cima da mesa. Estamos a ver agora a possibilidade de apoiarmos outros setores. É claro que, como ainda estamos a trabalhar no assunto, não queríamos aqui apresentar informação adicional, mas é claro que o nosso primeiro foco foi a segurança alimentar, daí que estamos a trabalhar para a segurança alimentar. Como vocês sabem, o processo do Covid trouxe alguns desafios
não só na produção, mas também na exportação, e nós, como um país muito dependente das importações, tínhamos que rapidamente tratar desta questão emergente. Mas é claro que outros setores irão seguir-se. Se calhar também fazer referência aos 4 mil milhões referentes ao microcrédito que está a financiar outros setores. Sim, além das 3 linhas do BDA no âmbito do alívio econômico, nós temos também 2 linhas que estão a ser operacionalizadas pelo FACRA, não é? Uma para as operações de microcrédito, portanto temos aqui não só os agentes formais, mas também os informais. Gostaríamos de dar essa possibilidade de aderirem a alguns recursos no âmbito do alívio. E também temos, no âmbito do FADA, o FADA também tem cerca de 15 mil milhões para agilizar o acesso a insumos por parte dos produtores. Portanto, é claro que estas são as medidas do Executivo. É claro que a banca comercial também tem os seus produtos financeiros, ainda que menos competitivos, mas é um processo e nós, é claro que estamos a olhar também para os outros setores. Exato. O tema desse apoio do microcrédito passa por 7 tipos de produtos. Estamos a falar de processamento alimentar, logística e distribuição de produtos agroalimentares e pesca, reciclagem de resíduos sólidos urbanos e também desenvolvimento de softwares, sem esquecer a cultura laranja, portanto, a economia laranja. Estamos a falar da cultura e artes e outros serviços que constituam também parte da cadeia do agronegócio. São 8 sociedades de microcrédito que estão a operacionalizar este microcrédito no âmbito do FACRA, portanto, a linha de financiamento operacionalizada pelo FACRA, e, portanto, estava aqui a reforçar aqui a reportagem de Sua Excelência Sr. Secretário de Estado para a Economia, no que diz respeito ao financiamento de áreas que não sejam necessariamente diretas ao Prodesi, como é o caso da produção cultural e artística e economia laranja. Não havendo mais questões, vamos dar então por encerrada esta sessão do briefing. Hoje o Ministro da Economia e Planeamento, uma nota, o Ministro da Economia e Planeamento vai reunir-se com os operadores de transporte e logística. É uma reunião que vai ter lugar hoje, terça-feira, com os mesmos atores económicos. O Ministro poderá ter outra reunião na quarta-feira e mais uma quarta reunião, porque ontem já aconteceu uma reunião com esta classe, portanto vai acontecer na quinta-feira. Esta é, em princípio, a agenda externa do Ministro da Economia e Planeamento para os dias de hoje e aqueles que seguem que acabei por fazer referência. Vamos então terminar esta sessão do briefing da semana. Vamos voltar a estar juntos na quinta-feira para olhar para o setor do planeamento, o planeamento que vai ser apresentado, o briefing, pelo seu Secretário de Estado, Milton Reis. Muito bom dia, até quinta-feira.